É uma das grandes paradoxos do nosso tempo. Os Estados Unidos são um dos países mais ricos do mundo. No entanto, eles têm um dos piores índices de pobreza entre os países desenvolvidos. Mais de meio século depois de Lyndon B. Johnson declarar uma guerra incondicional contra a pobreza, os Estados Unidos ainda não conseguiram descobrir como vencer essa batalha. No país norte-americano, 43 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, o dobro do que era há 50 anos. Além disso, 1,5 milhão de crianças estão sem lar, 3 vezes mais do que durante a Grande Depressão. Famílias inteiras são obrigadas a se mudar de um lugar para outro, trabalhando em empregos precários que mal lhes permitem chegar ao final do mês. Nas comunidades historicamente pobres das Montanhas Apalaches, as pessoas precisam de cupons de alimentos para sobreviver. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. O famoso sonho americano já não existe. Nos Estados Unidos, milhões de pessoas estão na linha vermelha da pobreza, e muitos trabalhadores estão fazendo o máximo para evitar o colapso total. Estou ganhando dinheiro doando sangue, afirma um dos afetados pela situação econômica. Atualmente, muitos americanos vivem de salário em salário, incapazes de economizar $1. Os aluguéis nas maiores cidades do país aumentaram quase 30%, com o impacto econômico de uma inflação recorde nos últimos 40 anos e os salários abaixo do custo de vida. Isso, na realidade, deixa muitas pessoas sem lar ou tendo que encontrar 2 empregos para sobreviver. Para aqueles à beira do colapso, muitas vezes precisam escolher entre comprar alimentos ou remédios. Além disso, os aluguéis nas principais cidades do país aumentaram quase 30%, uma inflação que não era vista há 40 anos. O aumento do custo de vida afetou financeiramente muitos residentes, uma realidade que deixou vários sem lar. Há muitos americanos que vivem dia a dia, sem nenhuma forma de poupança e correndo o risco de ficar sem lar em caso de eventos imprevistos, como doença ou a morte de um familiar. O aumento de impostos ou a inflação recorde no país forçam muitas pessoas a se endividarem ou procurarem outras fontes de financiamento. Existem mais de 26 milhões de pessoas com mais de um emprego nos Estados Unidos, sem contar os trabalhadores indocumentados. A esse crescente número de trabalhadores é dado o nome de working poor, ou novos pobres, porque mesmo conseguindo pagar o aluguel, não têm recursos nem tempo para descansar, se alimentar bem e pagar seguro médico, condições que se assemelham à pobreza que tanto lutam para evitar. Essa é a nova realidade para muitos que, embora tenham emprego, estão muito próximos da pobreza, e o pior é que não encontraram uma solução, o que os obriga a trabalhar quase o dia todo. Muitos começam o trabalho às 6 da manhã e retornam para casa às 11 da noite, fazendo o mesmo no dia seguinte. Essas pessoas só conseguem pagar o aluguel e a comida. Devido a isso, seus orçamentos são muito limitados e, em caso de emergência de saúde, morte ou outro acidente, ficariam completamente expostos e obrigados a se endividar ainda mais, como é o caso de vários americanos. A difícil situação que o país norte-americano está atravessando está afetando fortemente um grande número de americanos. McPherson Square, um parque a 2 quadras da Casa Branca, é um dos 95 acampamentos para pessoas sem teto no estado de Washington. Os bairros do centro cresceram quase 40% desde 2020. De acordo com o último censo, a cidade tem uma população de 671 mil habitantes. E pelo menos 4.400 pessoas estão sem lar. Essa cifra, calculada pelo gabinete do prefeito, é questionada por voluntários, que distribuem alimentos nos acampamentos da cidade, que insistem que os números provavelmente são muito mais altos. Vítimas do aumento dos aluguéis e do estancamento dos salários, as pessoas recorrem a academias para usar os chuveiros. Além disso, os idosos também são afetados, pois depois de uma vida de trabalho árduo, ficaram sem lar e foram obrigados a realizar pequenos trabalhos com salários precários. Estamos sempre em modo de sobrevivência. Sempre precisamos pensar em como vamos comer, onde vamos tomar banho, onde vamos usar o banheiro, como nos proteger, garantir que não nos roubem, descansar. Assim todos os dias, diz Carlos Carolina,
que viveu nas ruas da cidade por vários anos. Segundo ele, essa realidade é tão difícil que muitos buscam escapes através de substâncias proibidas e outros vícios. Precisam de uma forma de se abstrair da realidade e da impossibilidade de quebrar esse ciclo, assegura. A Organização Pan-Americana da Saúde mencionou que a saúde mental de muitas pessoas que vivem nessas condições está em risco. Há 24 abrigos temporários em Washington. No entanto, muitas pessoas preferem não ir lá, pois correm o risco de serem roubadas ou ficarem doentes. A pobreza tem um custo muito alto e cada vez é mais difícil escapar dela. Um dos fatores que mais influencia o número de pessoas sem teto é o elevado custo da moradia. Em cidades como Nova York, São Francisco ou Washington, o aluguel de um apartamento de um quarto ultrapassa os $3.000 por mês. O preço da moradia é exagerado em Washington e muitas pessoas estão percebendo que não podem pagar seus aluguéis e que precisam de alguns subsídios ou ajuda. Além disso, a constante privatização da moradia pública faz parte do problema, menciona um pesquisador do tema. Parte do problema é a falta de moradias acessíveis, cuja demanda está aumentando à medida que muitos estudantes e profissionais retornam às grandes cidades após a pandemia. Devido a esse retorno, os aluguéis sobem. Em algumas cidades, como São Francisco, as leis locais impedem a construção de edifícios em determinadas áreas residenciais, o que só agrava a escassez de moradias e eleva os preços dos apartamentos disponíveis. Por outro lado, quando os construtores convertem casas ou edifícios antigos em complexos de apartamentos modernos, não apenas aumentam os aluguéis, mas também elevam os impostos sobre as novas casas e propriedades adjacentes. O aumento das tarifas tem um efeito dominó sobre os residentes, que também são obrigados a pagar impostos mais altos sobre suas propriedades. Nos bairros de minorias latinas e afro-americanas, onde a gentrificação é mais grave, muitos vendem suas propriedades que estão sendo deslocadas pelo mercado. Nos últimos 12 meses, os preços dos produtos e serviços básicos nos Estados Unidos aumentaram 7,1%. A gasolina subiu 65,7%, a comida 12%, os serviços 15% e o transporte público quase 14%. Esse aumento nos preços significa que cada lar nos Estados Unidos paga mensalmente $460 a mais para viver como fazia há um ano. No entanto, poucos conseguem ajustar seus orçamentos, levando em consideração que os salários não têm crescido no mesmo ritmo que a inflação recorde que o país está enfrentando. O aumento salarial médio nos últimos 12 meses foi de 4,9% para os 160 milhões de americanos na categoria trabalhista. 48% dos trabalhadores afirmam que seus salários permaneceram inalterados ao longo do ano, apesar da inflação, e apenas 14% dizem que seus ganhos aumentaram na mesma medida ou acima da inflação no mesmo período, de acordo com a Lending Club Corporation. Uma pesquisa publicada no Journal of the American Medical Association estima que a pobreza está relacionada a pelo menos 183 mil mortes entre americanos com 15 anos ou mais, tornando a insuficiência de renda a quarta principal causa de morte no país, atrás de doenças cardíacas, câncer e tabagismo. A pobreza mata tanto quanto demência, derrames, Alzheimer e diabetes, disse David Brady, professor de políticas públicas da Universidade da Califórnia em Riverside e autor principal da análise. A pobreza silenciosamente matou 10 vezes mais pessoas do que todos os homicídios, continuou Brady. E, no entanto, homicídio, armas de fogo e suicídio recebem muito mais atenção. O relatório também descobriu que as principais causas de morte, incluindo obesidade, diabetes, overdoses de drogas, suicídio, armas de fogo e homicídio, são menos letais do que a pobreza. Outra descoberta é que pessoas pobres, que ganham menos de 50% da renda média americana, têm aproximadamente a mesma taxa de sobrevivência até os 40 anos, após o que morrem com muito mais frequência do que pessoas mais bem-sucedidas. Se tivéssemos menos pobreza, haveria muito melhor saúde e bem-estar. As pessoas poderiam trabalhar mais e ser mais produtivas, disse Brady.
Os pesquisadores afirmam que seus achados sugerem que a pobreza deveria ser considerada um fator de risco importante para a mortalidade nos Estados Unidos, onde a expectativa de vida tem diminuído desde 2015. Em maio passado, outro estudo descobriu que crianças que viviam em comunidades médicas negligenciadas nos Estados Unidos e que foram hospitalizadas por qualquer motivo tinham um maior risco de serem admitidas em uma unidade de terapia intensiva pediátrica e morrer lá. Os Estados Unidos estão caminhando cada vez mais para a ruína total. Alguns analistas acreditam que essa situação se assemelha à escravidão moderna, já que as pessoas trabalham da manhã até a noite para sobreviver, e aqueles que não o fazem enfrentam o abandono social e econômico. O que você acha que acontecerá com os americanos? Eles conseguirão se recuperar ou muitos mais cairão na cova da pobreza? Você pode deixar suas respostas nos comentários e se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.